Olá, meu amigo, minha amiga, concurseiro, concurseira de Direito Previdenciário. Você está aqui em nossa caminhada nesse mini curso em que nós procuramos apresentar as principais matérias de forma introdutória do que consta lá dos editais dos concursos de Direito Previdenciário. Nós, nessa aula, iremos contar algumas histórias sobre a evolução da Seguridade Social, especificamente no Brasil. Aqui para o slide. Então, aqui temos o título da aula, a Seguridade Social, a evolução desse conceito de Seguridade Social aqui no Brasil, começando pela Lei Eloy Chaves e as caixas de aposentadoria e pensão, os institutos de aposentadoria e pensão, a Lei Orgânica de Previdência Social e o famoso INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, o SIMPAS, que é o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, a evolução do INPS para o INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, a Secretaria da Receita Previdenciária e a Receita Federal do Brasil, aí como a última evolução na questão do custeio da Previdência Social. O Brasil, ele tem uma história bastante interessante na questão da Previdência Social. Aqui para mim. Ele normalmente buscou acompanhar a evolução legislativa que estava ocorrendo no mundo. Na verdade, lá, as Santas Casas, desde 1543, elas faziam o que a gente chama de assistência pública. Ou seja, o camarada, né, ele foi pego aí pelos riscos sociais da vida, né, e não tem onde cair morto, virou mendigo, assistência social muito precária na época, mas desde 1543 no Brasil, nós temos as Santas Casas, que eram instituições normalmente aí suportadas pela igreja, e que recolhiam, que davam aquela assistência àquelas pessoas desamparadas. Então nós temos essa fase da assistência pública, ou seja, o Estado, as instituições, a igreja ali era muito junta com o Estado na época, né, ali do início da Idade Moderna, então começou então a dar essa assistência para as pessoas desamparadas. A Inglaterra foi pioneira, né, no início lá do século XV, já tinha lá uma lei, né, que é a Lei dos Pobres, né, e que essa lei, então, ela buscava fazer essa caridade pública, né, para aqueles que não tinham condição. Só que isso demorou um pouquinho para chegar aqui no Brasil. Começou mesmo, né, com a vinda de Dom João aqui para a nossa terra, né, em 1808, quando houve a transferência aí do governo português, devido às invasões napoleônicas, aqui para o Brasil. Mas era o Montepio, né, e só para a guarda do rei. O que era o Montepio? Era uma espécie de um clubezinho, cada um ali contribuía alguma coisa, se juntava, para que se morresse, a viúva e os meninos não ficassem desamparados. Era uma coisa bem simples, ainda precoce, um embrião do que viria a ser a Previdência Social. Depois, né, um pouquinho mais tarde, 1830 e pouco, tem o Montepio para os servidores do Estado, e lá na Constituição de 1824, que é a Constituição Imperial, existe a previsão dos socorros públicos, né, que é institucionalizar o apoio estatal aos menos favorecidos, aos mendigos, aqueles realmente hipossuficientes, mas ainda de forma muito precária. E nós temos também notícia ali na Constituição da República, a primeira, de 1891, em que houve a previsão, né, da aposentadoria por invalidez, mas só para os servidores públicos. Então perceba que desde sempre ser servidor público no Brasil foi uma boa, por isso que é importante que você continue aí estudando, perseverando nos seus estudos. Houve também no final ali do Império uma previsão, né, para o apoio ao pessoal de marinha, né, os oficiais da marinha, os praças da marinha e seus familiares. Então ele procurando ali gestar algum sistema, né, de previdência. Mas no Brasil mesmo, o que é considerado um marco inicial da Previdência Social é essa Lei Eloy Chaves. O que acontece? Início do século XX, você tinha ali algumas categorias que eram muito fortes, como, por exemplo, os ferroviários, os portuários, né, os marítimos. Era como se fazia o transporte de mercadorias e pessoas no Brasil. Então, eram categorias que tinham muita força, né? Hoje, a nossa malha ferroviária atual é praticamente a mesma do início do século, né? Isso foi dado uma descontinuidade, infelizmente, né? Sabemos que a importância do transporte ferroviário. Mas o fato é que os ferroviários tinham muita força. Então, tinha um deputado, né, que era o tal do Eloy Chaves, e que era um camarada viajado, ele ia para a Argentina, sabia como é que estava a legislação, esse movimento, né, dos ferroviários lá na Argentina, que conseguiram elaborar justamente uma caixa
de aposentadoria e pensão. E trouxe essa ideia junto com os ferroviários, né? O político adora, né, fazer alguma coisa para poder ser reeleito. Isso aí faz parte do jogo, é assim mesmo. Mas o fato é que o Eloy Chaves, então, materializou esse anseio, né, essa vontade, essa necessidade dos ferroviários de ter uma proteção previdenciária. Como é que essa era a proteção? Era organizada na forma das CAPs, Caixa de Aposentadoria e Pensão, ou Caixa de Aposentadorias e Pensões, né? Você tem essas denominações em diversas referências. O fato é importante você saber, era uma coisa privada da empresa de ferrovia com o seu empregado. Então, eles é que contribuíam. E cada empresa tinha a sua caixa de aposentadoria e pensão. Então, perceba, existiam 10 empresas ferroviárias, então tinham 10 caixas de aposentadoria e pensão. O fato é que isso aí foi expandido para outras categorias. Vamos aqui no slide. Então, aqui o marco inicial da Previdência Social é a Lei Eloy Chaves, né, de 1923. E aí, essa lei determinou, então, a criação das caixas de aposentadoria e pensões, as famosas CAPs. Primeira categoria que conseguiu foram dos ferroviários, depois os portuários, depois os marítimos. E aí se expandiu aí na década de 20 para as demais categorias, né? Você tem aí dos bancários, você tem os comerciários, etc, etc, etc. Então, importante que você memorize que cada empresa tinha sua CAP. Não era uma CAP por categoria, era uma CAP por empresa. Então, cada categoria tinha diversas CAPs envolvidas, né? E não tinha a participação do Estado, era uma coisa privada, o Estado estava só olhando o que era aquilo, observando. Simplesmente houve, obviamente, a criação da lei, mas ele não entrava com dinheiro, não entrava com normatização, era uma coisa muito da empresa com o seu empregado. Obviamente, isso começou a dar um certo problema. Que problema? Algumas empresas menores, que a CAP era menor, não tinha fôlego financeiro, começaram a quebrar. Teve problema também de fraude, né? Como sempre tem com o ser humano, infelizmente. Então, algumas começaram a quebrar, outras começaram a dar certo, e como começaram a ter muito dinheiro em fundos, em aplicações, começou a abrir o quê? O olho do Estado. Opa, tem dinheiro aqui, pode ser interessante que eu participe desse tipo de coisa, para eu possa financiar também as minhas atividades com o dinheiro desses fundos, né? Então, fazer parte aí desse sistema financeiro. E, obviamente, a desculpa é, não, nós precisamos proteger aqui o empregado, porque algumas podem quebrar. Mas, na verdade, estava de olho mesmo no dinheiro aí, gerado aí pelas essas CAPs que deram certo. E o que Getúlio Vargas, então, fez? Ele fez, então, um passo adiante, né? Mas antes de a gente comentar esse passo, vamos ver uma afirmativa de prova. A Lei Eloy Chaves, ela é considerada o marco da Previdência Social no Brasil. Aqui está para você que gosta de memorizar, mas não é necessário, tá? Nunca vi nenhuma questão que cobrava o número do decreto legislativo que trazia a Lei Eloy Chaves, não. Tá? É importante saber que foi a Lei Eloy Chaves o marco da Previdência Social no Brasil. Isso aí, eles são unânimes em falar, né? Criou que as CAPs, isso, das empresas de estrada de ferro, beleza. Sendo esse sistema mantido, administrado pelo Estado. Opa, como é que é aqui nesse final? Cuidado, né? Você vê que a questão vem bem, vem direitinho, falando da história como foi, trazendo até o número do decreto legislativo, mas escorrega na casca de banana aqui no final. Como é que me diz que o sistema é mantido e administrado pelo Estado, né? As CAPs, elas são privadas, né? Não existe participação do Estado. Então aqui nós temos uma questão totalmente incorreta. Outra, a doutrina majoritária nega à Lei Eloy Chaves a condição de marco inicial da Previdência Social no Brasil, pois que antes da sua publicação já havia um sistema previdenciário baseado em complexos estudos atuariais. Quanta baboseira, né? Então a gente vê aqui a questão fácil, a questão está totalmente errada, né? A doutrina majoritária, ela diz que a Lei Eloy Chaves é sim o marco inicial da Previdência Social no Brasil. Antes, a única coisa que tinha na Constituição de 91 era a aposentadoria por invalidez para os servidores públicos, federais, obviamente. E você tinha lá também alguma previsão para o pessoal de marinha, oficiais de marinha, um Montepiozinho lá para os servidores públicos. Mas, obviamente, não existem esses complexos estudos atuariais, né? Até hoje a gente está patinando aí para fazer estudo atuarial. E eu já adianto para você, aqui para mim. Os sistemas previdenciários, eles precisam obedecer a um equilíbrio financeiro e atuarial. Financeiro, receita igual despesa, pelo menos, para poder se manter. E quando a gente fala equilíbrio financeiro, é o equilíbrio daquele ano, daquele exercício, a curto prazo. E equilíbrio atuarial já é uma coisa mais complexa,
porque seria esse mesmo equilíbrio entre receitas e despesas no médio e longo prazo. Algumas projeções aí para 25, 50, 75, até 100 anos. Ou seja, como é que esse sistema vai se comportar em termos de receitas e despesas em médio e longo prazo? Esses são os estudos atuariais. E hoje nós estamos engatinhando nesses estudos, imagina lá, 1923. Né? Obviamente, não existiam esses complexos estudos atuariais. Voltando aqui para o slide, a questão está, obviamente, errada. Com relação à organização aos princípios do Sistema de Seguridade Social brasileiro, julgue o item a seguir. Após a edição da Lei Eloy Chaves, diversas categorias de trabalhadores buscaram a proteção social que aquela legislação garantiu. Aí nós vimos, primeiro foram os ferroviários, depois lá os portuários, os marítimos, aí outras categorias, né? Os bancários, comerciais, etc. Provocou a expansão dos direitos protetivos no país. Isso é verdade. Você tinha só os funcionários públicos meio que protegidos. Aí as outras categorias da iniciativa privada começaram a correr atrás. A Lei Eloy Chaves, o marco inicial, deu essa condição, obrigando as empresas a criarem as caixas de aposentadoria e pensão, uma por empresa. Então as categorias tinham aí diversas empresas, então várias caixas, várias CAPs em cada categoria. Mas obviamente houve a expansão. Eram trabalhadores que antes não estavam cobertos por nada e agora já tinham alguma proteção das suas caixas de aposentadoria e pensão. Então, houve sim uma expansão dos direitos protetivos pelo país. Aqui para mim. Então, falei para você que o governo, ali, Getúlio Vargas, de bobo não tinha nada, começou a perceber que aquelas caixas de aposentadoria e pensão, de um lado, as que eram fracas, que eram mais sujeitas à fraude, elas quebravam, e outras que eram bem geridas, tinham bastante gente, começavam a dar bastante certo e ter muito dinheiro ali envolvido. Opa, que já chamou a atenção do Estado, vou então começar a participar desse sistema, mas eu preciso modificar, não dá para ficar do jeito que está, uma caixa por empresa dentro da categoria, então um monte de caixas dentro da categoria. Vamos unificar? Vamos então, para cada categoria, criar uma entidade que vai cuidar dessa questão da Previdência Social, mas com a participação do Estado também. Então, na Constituição de 34, se bolou esse sistema tríplice de contribuição. O empregador e o Estado também, mas ali o contribuinte. Então, os três envolvidos na questão dos institutos de aposentadoria e pensão. Então, mudou o nome, não é mais CAP, agora é IAP, Instituto de Aposentadoria e Pensão. Aqui para o slide. Cada categoria, então, passa a ter o seu IAP. São menos entidades agora, fica um pouco mais fácil de administrar, porque antes a coisa era caótica mesmo. E agora o Estado começa a ter também a sua participação nesses institutos, começa a regular, começa a regulamentar, começa a fiscalizar. E começa também, em alguns casos, até a contribuir. Aqui é importante você ter uma noção de como as nossas constituições, então, evoluíram. Aqui só recordar para você, a de 24, ela, na questão da Seguridade Social, ainda na fase da assistência pública, são os socorros públicos. A de 91, ela colocou a aposentadoria por invalidez para os servidores públicos. A de 34, então, traz o termo previdência pela primeira vez. E o início do custeio tríplice. Mas não é previdência social, tá? Não tem o termo social. O termo previdência social, ele está esculpido somente na Constituição de 1946. Em 37, a chamada Constituição Polaca, né, quando o Vargas se tornou ditador no seu primeiro governo, trouxe a expressão seguro social, que é uma inspiração lá de Bismarck, né, governante lá da Prússia, que no final do século XIX já fez esse sistema, né, de seguro social lá na Prússia. E o Brasil, ali antenado, né, trouxe ali com um pequeno atraso, uns 40 anos, essa definição de seguro social, a ideia da previdência social como um seguro mesmo, né, contratual, em que você contribui para ter direito depois a uma previsão do Estado, uma prestação de serviço e benefício por parte do Estado. A de 67 é importante que, barra 69, da Constituição dos Militares, trouxe a questão do seguro-desemprego. Importante você saber, que às vezes cai em sua prova. A lei que criou o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos, IAPM, década de 30 do século passado, é considerada marco fundador do direito previdenciário. Aí escorregou
na casca de banana, disse uma besteira muito grande. O marco fundador é a Lei Eloy Chaves, que criou as caixas de aposentadoria e pensão dos ferroviários, né? E outras categorias correndo atrás depois por suas leis regulamentadoras, né? Mas o fato é que essa é uma grande besteira, a questão está completamente errada. A Constituição Federal de 34 inovou a ordem constitucional brasileira no que se refere à fonte do custeio previdenciário, que passou a ser tríplice. Estado, trabalhador e empregador, é isso mesmo, né? O Estado, para poder justificar a criação dos IAPs, né, criou então esse custeio tríplice, que estabeleceu que tanto o próprio Estado como o trabalhador, como o empregador, precisavam contribuir aí para o sucesso desses IAPs. Então, está correta a questão. Só que o que acontece, né? Esses IAPs, no caso, foram criados 7 IAPs, cada categoria lá dos ferroviários, os marítimos, os comerciários, os bancários, os portuários, cada um tinha o seu IAP. Então, nessa época, anos 50, tinha uma certa dificuldade para você administrar esses IAPs. Imagina você estudar direito previdenciário naquela época. Imagina você formar um fiscal previdenciário naquela época. O fiscal tinha que entender de 7 legislações diferenciadas. Então, o governo começou, opa, isso aqui também está dando confusão, né? Cada um tem uma regra de um jeito, uma coisa pode num, não pode no outro. Vamos uniformizar isso aí? Então, houve aí a tentativa, até que se conseguiu aprovar, em 1960, a chamada LOPS, Lei Orgânica da Previdência Social, em 1960. Ah, Eduardo, ela acabou com os IAPs? Não. Os IAPs continuaram existindo. O que aconteceu é que agora, os 7 IAPs que existiam, eles obedeciam somente a uma única legislação. Eles tinham que obedecer à LOPS, tinham que se adequar à Lei Orgânica da Previdência Social. Porque os fiscais previdenciários do governo iam fiscalizar cada IAP, estava tudo direitinho, conforme essa legislação. Então, era um novo critério que elas precisavam se adequar. Mas isso, obviamente, essa unificação legislativa já tinha um objetivo, que ficaria mais fácil lá na frente a criação de um só instituto, que abrangesse todos os IAPs em uma única entidade. Então, o INPS ele foi criado, então, começou a funcionar a partir de 67, a lei de 66, unificou todos os IAPs numa só entidade. Então, agora você tinha uma entidade que cuidava tanto do custeio como dos benefícios, da concessão dos benefícios, manutenção, revisão, avaliação de todos os benefícios previdenciários e também da arrecadação, o INPS, né? Em 1966, a Lei 67 unificou todos os IAPs numa só entidade. Vamos ver uma afirmativa de prova. Embora a Lei Eloy Chaves, de 23, seja considerada, na doutrina, o marco da Previdência Social no Brasil, apenas em 60, com a aprovação da Lei Orgânica da Previdência Social, a LOPS, houve a uniformização do regramento da concessão dos benefícios pelos diversos institutos de aposentadoria e pensão então existentes. Perfeito, aqui uma aula da história do direito previdenciário para você. Então tem a Lei Eloy Chaves em 23, criou lá as CAPs dos ferroviários, depois houve a transformação para os IAPs com o Getúlio Vargas, e em 60 houve a unificação pela LOPS. Unificação do quê? Dos IAPs? Não, da legislação. Então houve a uniformização do regramento da concessão dos benefícios da legislação pelos IAPs existentes. A questão está perfeitinha, totalmente correta. E o que aconteceu? O governo militar, lá na década de 70, pô, só o INPS aí para cuidar de tudo, tá complicado, então vamos fazer aqui o sistema, né? Então foi criado lá o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. Misturou aí assistência com previdência, tal, num sistema só, por isso até deu confusão, por isso que acabou depois. Mas o fato é que você precisa ter uma noção do que era composto o sistema, cada um com a sua função, né? Então você tinha o INPS, agora com a função dos benefícios, tá? Você tinha o IAPAS, que era a parte que fazia a arrecadação e administrava a grana financeira da Previdência e da assistência social, você vê que misturou aí as caixinhas, por isso também deu confusão. E tinha a questão da saúde junto, o INAMPS, Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, a parte assistencial também com a LBA, Legião Brasileira de Assistência, a parte da saúde ainda com a Central de Medicamentos, né, ligada aí, funcionando paralelamente ao INAMPS,
E você começava a surgir no mundo a questão dos computadores, da informática, a necessidade de se manter registros informatizados, porque no papel já era complicado se administrar aquela enorme quantidade de benefícios, beneficiários, cada um com as suas particularidades. Então, no papel, no arquivinho, em papel era bastante complicado. Então, foi criada ali a Dataprev, que é a empresa de processamento de dados da Previdência Social, uma empresa que existe até hoje, vinculada ao Ministério da Economia. E a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, o pessoal brincava que era do mal-estar do menor, mas que é responsável pelos menores infratores. Perceba que não tem muito a ver aqui com previdência, nem assistência social, mas meteram aí dentro do Simpas, né, a Funabem. Tanto que foi logo extinta aí no início aí da década de 90, com o término aí da ditadura militar. A afirmativa de prova. As receitas das entidades do Simpas formaram o Fundo de Previdência e Assistência Social, administrado por colegiado, integrado pelos dirigentes, sob a presidência do ministro da Fazenda. Essa é uma grande baboseira. É o IAPAS, é que cuida da grana aqui dentro do Simpas, né? Não existe esse Fundo de Previdência e Assistência Social, e então a questão está errada. Seguridade Social ainda, ela evoluiu bastante com o advento da Constituição de 88, né? Que podemos afirmar que atingiu uma fase de maturidade, de conceito, né? Aqui para mim, a primeira fase é a questão da assistência pública, né? O Estado provendo assistência àqueles que necessitam, aos pobres miseráveis, ponto. Evolui depois para a fase do seguro social, em que já há uma contratualização. Bom, eu contribuo para ter direito ao benefício, o Estado ali como regulador, como garantidor, seguro social. E a terceira fase, a Seguridade Social vem no Brasil em 88, né, com um conjunto integrado de ações para garantir os direitos de tríplice aspecto, saúde, previdência e assistência social. Então, a 88 é que traz essa novidade, esse conceito de seguridade social, como estava sendo desenvolvido no mundo e que permanece até os dias atuais. Aqui para o slide. Então, em 88, lá no 194, né, a Constituição traz essa noção de seguridade social. A Lei 8.029, ela extingue aquele sistema. Lembra do Simpas? Que tinha lá INPS, IAPAS, INAMPS, Funabem, Dataprev, SEMI e também a LBA. Pois é, o sistema então foi extinto na década de 90 e foi criado, né, o INSS. O que é o INSS? Se juntou então a questão do benefício, que era tratada pelo INPS, mais o IAPAS, com a grana. Então se criou uma grande instituição responsável tanto pelo custeio, pela arrecadação, pela fiscalização das contribuições, tanto das empresas como dos empregados, e também com o INPS, que é responsável pela análise, pela concessão, pela manutenção, pela revisão dos benefícios previdenciários, né? Criou verdadeiramente uma grande entidade com desafios imensos. Foram extintas também, né, com essa lei, né, a LBA, a SEMI, a Funabem, o INAMPS. E o INAMPS, na verdade, era o embrião do SUS, deu origem lá ao Sistema Único de Saúde, que nós já estudamos um pouco de saúde, sabemos que o atendimento tem que ser gratuito, universal e integral. A Lei 8.212, que eu já apresentei para você, é o chamado plano de custeio da Seguridade Social, veio a parte da arrecadação, o dinheiro que entra. Já a Lei 8.213 é o famoso plano de benefícios da Previdência Social, estabelece o regulamento para a concessão dos benefícios, ou seja, o dinheiro que sai da Previdência. Então, você tem um pilar, junto com o segundo pilar, são os dois alicerces aí da legislação e o que você precisa saber em detalhes para a sua prova de direito previdenciário, que é bem explicado depois pelo Decreto 3.048, o chamado RPS, o Regulamento da Previdência Social, que veio em 99, e depois chegou à conclusão, bom, esse INSS está muito grande. Aqui para mim, perceba o tamanho desse órgão, né? Hoje em dia, o INSS, ele tem mais de 30 milhões de benefícios em sua administração. Só para administrar tudo isso, olha a quantidade de pessoas, da estrutura, de agências, de TI envolvida, de processos. E ainda tinha que lidar com a questão da arrecadação, ou seja, fraudes, né, de empregados, empregadores em conluio que não pagavam direito e não recolhiam, e administrar toda essa folha, né, toda essa entrada de recursos, e fiscalizar. Não era muito o negócio do INSS. Então se achou melhor criar, vamos criar um órgão para assumir justamente essa função arrecadatória, de fiscalização e de custeio. E foi justamente a Secretaria da Receita Previdenciária em 2005.
mas que foi engolida logo 2 anos depois, porque se chegou à conclusão que, bom, nós já temos a Secretaria da Receita Federal, que é responsável por fiscalizar, por controlar o que é arrecadação de tributos, principalmente de impostos e as contribuições, não as sociais, mas que já tem o know-how, já tem todos os fiscais, já tem a parte de TI, já tem todos os processos ali desenvolvidos. Então, por que não unifica essa receita previdenciária? Então, agrega aqui e fica uma coisa só. Aí se criou a chamada Super Receita em 2007. Virou a Secretaria da Receita Federal do Brasil, que hoje é a responsável justamente por essa parte de fiscalização, de controle da arrecadação previdenciária, assim como o restante dos demais tributos. Aqui para o slide. Então você tem em 2005 a criação dessa Secretaria da Receita Previdenciária e depois é engolida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Então hoje o INSS trata simplesmente dos benefícios, da concessão, da análise, manutenção, revisão, e a Receita Federal do Brasil trata da arrecadação, do custeio, da fiscalização, do controle justamente do dinheiro necessário para manter e para fazer o sistema funcionar. Mais uma afirmativa de prova. A Seguridade Social, nos moldes como é atualmente conhecida, é fruto da evolução legislativa quanto à garantia dos direitos sociais no Brasil e foi introduzida no ordenamento jurídico pela Constituição Federal de 88. Perceba, o termo Seguridade Social ele foi inserido somente pela nossa atual Constituição, a de 88. E, obviamente, é fruto da evolução legislativa, né, que vem desde lá da Lei Eloy Chaves, depois a lei orgânica, ali que criou o NPS, e assim foi indo até chegar na Constituição de 88, a questão está perfeita. O seguro-desemprego veio previsto pela primeira vez em 88? Não. A Constituição dos Militares, lá em 67/69, já trazia essa previsão do seguro-desemprego. Então está errada. Meu amigo, minha amiga, agradeço pela sua companhia nessa caminhada do estudo do direito previdenciário. Perceba que aqui é uma introdução à disciplina, é importante que você leia o livro digital, que você resolva as questões, que você leia a legislação, que você se aprofunde no seu estudo. Se você gostou da nossa aula, adquira o nosso curso regular, participe das nossas redes sociais, principalmente o Instagram, que nós colocamos um bom material para você lá, praticamente todo dia. E se tiver dúvida, coloque no fórum, teremos o máximo prazer em responder. E persista no seu ideal, na sua caminhada. Um grande abraço e até a próxima.